Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este que é o primeiro domingo da Quaresma. E o texto de hoje se encontra lá em Mateus, capítulo 4, versículos de 1 até o 11, que nos diz assim. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse, eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Amados irmãos e irmãs, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Interessante que o povo de Deus também experimentou um deserto lá no Antigo Testamento. Segundo a teologia bíblica nos indica, Jesus agora então vem purificar o deserto. Mostrar também que o deserto não é o fim. E também Jesus repete a mesma coisa que o povo também viveu. Até mesmo esse diálogo de compaixão, Deus que também quer sentir a dor conosco e passar pelas mesmas dificuldades que outrora já vivenciamos. Lá, Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. O número 40 que sempre tem ideia de algo completo, uma geração completa, ou seja, Jesus foi tentado um tempo completo, um tempo suficiente de muita dor. E aí o tentador chega e faz 3 coisas com Cristo. Fala 3 coisas. Vamos lá, uma por uma. Primeiro, se és filho de Deus, ele já provoca uma dúvida. Manda que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, olha Jesus, tu pode acabar com a fome do mundo, né? Basta transformar todas as pedras em pães. Não estás com fome? Vai pelo caminho mais fácil. Usa teu poder. Tu és tão poderoso. Mas aí Jesus vai dizer que não é só de pão que vive o homem. Porque embora Jesus estivesse passando por fome naquele momento, Jesus sabia que o mais importante não era o alimento material, mas o alimento espiritual. Embora você já deve ter visto no vídeo que saiu na segunda-feira, falando da questão de não dialogar com a tentação, você pode dizer, Jesus está dialogando. Jesus, na verdade, não dialoga. Para cada tentação, ele usa alguma afirmação bíblica, visto que a palavra, gente, a palavra, ela é fonte de fortaleza. A palavra de Deus, ela nos sustenta para não cairmos diante de uma tentação. E o texto continua, né? Que nós precisamos nos alimentar da palavra que sai da boca de Deus. Como se o diabo não tivesse ainda satisfeito, faz agora a segunda tentação. Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ou seja, tenta contra a tua própria vida. Faz algo contra a tua própria vida. Tenta cometer um suicídio. Tenta acabar contigo, Jesus. Mas Jesus fala que Deus dará ordem aos seus anjos para que não tropeces diante de nada. Ou seja, não tem para que eu tentar acabar comigo, visto que Deus cuida de mim, Deus me protege, Deus está comigo, Deus vê cada um dos meus passos. Mas como se ele não cansasse de tudo isso, mesmo já vendo que Jesus estava pronto e preparado para rebater cada tentação, o diabo vem com a terceira. E na terceira ele vai dizer, né, eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim. É engraçado porque o diabo nunca teve nada. O diabo não é dono do mundo. Mas ele mesmo que ainda usa essa dinâmica para dizer assim, como se tudo isso aqui fosse meu, né?
Deixa que as pessoas te exaltem, Jesus. Deixa que as pessoas, em vez de te crucificarem, escolhe o melhor caminho da fama. Que as pessoas agora olhem para ti como um grande rei. E Jesus vai dizer, vai-te embora. Porque somente Deus merece ser adorado. Aí você vai dizer, mas José Lucas, Jesus não é Deus, então ele pode ser adorado, porque ele não deixou isso aqui? É porque, na verdade, a adoração que se tinha ali era mais em relação à fama, à vaidade. Deus não quer vaidade. Deus não compactua com isso. Para cada tentação, Jesus rebate com a palavra. Não com um versículo isolado, mas com a palavra. E eu quero dizer a vocês me conhecem aqui no canal e sabem que eu sou apaixonado pela Bíblia. Quero dizer uma coisa para vocês para finalizar o vídeo. A palavra tem que ser alimento para você nessa quaresma. Busca ter mais intimidade com a Bíblia. Busca ler os Salmos, ler Gênesis, Apocalipse. Busque ler mais a palavra de Deus. Para quando a tentação vier e te levar a achar que, sei lá, Deus não te quer, Deus não te ama, Deus te abandonou, você lembrar, Ele não abandona. Para quando você achar isso, aquilo, lembrar, não, mas eu lembro que Deus fez isso com o profeta fulano e tal, que Deus escutou a prece de fulano e tal. Gente, a palavra tem que ser nosso sustento. É a palavra que pode realmente nos ser alimento neste tempo de deserto que a gente pode estar vivendo. Eu quero finalizar dizendo para você, meu irmão, minha irmã, a quaresma é o tempo do deserto. E é no deserto que nós encontramos o Senhor. E é no deserto que a gente aprende a ter maior intimidade com Ele. É no deserto onde todas as vozes se calam. E nós temos a oportunidade de ouvir a voz do Mestre. Já que o mundo grita tanto perto de nós, que a quaresma seja um tempo de silêncio. Para ouvir a voz que nunca cessa de nos chamar para ir ao seu encontro. Não tenha medo. Não tenha medo das provações. Não tenha medo das dificuldades que o próprio caminho de penitência quaresmal pode gerar em você. Porque lá no final, nós estaremos a cantar a vitória. Porque Ele venceu o mal. E se Ele venceu, como a própria palavra nos diz, nós somos mais que vencedores. Porque Cristo venceu por nós. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que esse evangelho te ajude a viver melhor este tempo quaresmal, tá bom? Que Deus te abençoe e te encontro nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.